Bom, parte 2 de Direito Civil, de Processo Civil. A gente vai falar dos auxiliares da Justiça. Artigo 149. São auxiliares da Justiça, além de outros, cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Todos esses são auxiliares da Justiça e as atribuições deles vão ser determinadas pelas normas de organização judiciária. Em cada... aqui a gente vai falar agora do escrivão, do chefe de secretaria e do oficial de justiça. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária. Então, em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça. Em cada comarca, seção ou subseção judiciária, haverá no mínimo tantos oficiais de justiça quantos sejam os juízos. Então, cada comarca, seção, subseção, tem que ter no mínimo tantos oficiais de justiça quantos sejam os juízos, no mínimo e mesmo número. Incube ao escrivão ou ao chefe de secretaria. Agora é a competência do escrivão ou secretaria. 1. Redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. 2. Efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. Aqui a gente tem que ficar atento, porque a gente vai realizar citações e intimações. E a gente acha muitas vezes que é incumbência do oficial de justiça. Mas aqui está como incumbência do escrivão ou do chefe de secretaria, né? Comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo. Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saia do cartório, exceto, e esse aqui cai em prova, tá? Os autos não podem sair do cartório, tá? Essa é a regra. A exceção são 4. Quando tenham de seguir a conclusão do juiz, tá? Então, ele manda para o juiz, com vista a... E esses aqui podem tirar processo os autos do cartório, tá? Que são aqui o procurador, a defensoria pública e o Ministério Público ou a Fazenda Pública. Então são os 4. Desculpa, os 4. Com vista a procurador, defensoria pública ou Fazenda Pública. Quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor, e quando forem remetidos a outro juízo, em razão da modificação da competência. Mudou a competência, não tem por que ficar naquele cartório, né? Tem que remeter para outro juízo. Isso é lógico. Então, a regra é que esses serventuários, eles têm que manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto quando tenham de seguir a conclusão do juiz, com vista a procurador, defensoria pública, Ministério Público ou Fazenda Pública, quando devam ser remetidos a contabilista ou a partidor, e quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência. Fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça. Praticar ato de ofício, os atos meramente... praticar de ofício os atos meramente ordinatórios.
Os atos meramente ordenatórios não precisa que o juiz despache, né? Esse auxiliar já tem que praticar isso de ofício, tá? Parágrafo 1º. O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6. Ou seja, o que ele tem que praticar de ofício, quais são as funções dele, tá? Parágrafo 2º. No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará substituto e, não havendo, nomeará a pessoa idônea para o ato. Então, no impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará substituto. Não havendo esse substituto, ele pode simplesmente colocar uma pessoa idônea para o ato, tá? Não fala nada de ser servidor, etc. Fala qualquer pessoa idônea, ele pode ser convocado. Artigo 153, e que mesmo o código sendo novo, já teve nova publicação aqui, tá? Já foi alterado. Vamos dizer assim, o escrivão ou chefe de secretaria atenderá preferencialmente a ordem cronológica de recebimento e efetivação dos pronunciamentos judiciais. E o que mudou é esse preferencialmente. Essa é a única palavra que foi incluída, pelo que eu percebi. O escrivão ou chefe de secretaria atenderá preferencialmente, e se cair na prova sem esse preferencialmente, né, a ordem cronológica de recebimento, publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Tá? A ordem. A lista de processos recebidos de forma permanente para consulta pública. Estão excluídos da regra geral do caput 1. Atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial efetivado, e as preferências legais, tá? Estão tá? Na lista aí do caput, que é exatamente essa ordem preferencial, essa ordem cronológica, tá? Esses atos, os atos urgentes e as preferências legais. Após a elaboração de lista, respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento entre atos urgentes e as preferências legais. A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá nos próprios autos ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor a serem prestadas no prazo de 2 dias. Então, o servidor muda a ordem aí. Alguma parte se sentir ofendida, vai reclamar nos autos, no próprio processo dele ao juiz, tá? E nesse caso o juiz vai mandar ele responder no prazo de 2 dias. Tratada a preterição disciplinar contra o servidor. Artigo 4. Incumbe ao oficial de justiça, agora é do oficial de justiça, competências, fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias de seu ofício, sempre que possível na presença de 2 testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora. Tá? Não, essa é a principal função, né? Fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos, demais diligências, tá? Tem que ter, o ideal é que tenha 2 testemunhas e vai ter que certificar no mandado tudo, o ocorrido, menção ao lugar, ao dia, à hora, tá? 2. Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado, óbvio. 3. Entregar o mandado em cartório após o seu cumprimento. Tem que juntar lá. 4. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem. 5. Efetuar avaliações quando for o caso. Tá? Auxiliar o juiz na manutenção da ordem.
do escrivão, né? Efetivar as ordens judiciais, comparecer, manter sob sua guarda, não fala nada sobre a ordem. Então, se cair sobre o juiz na manutenção da ordem, é oficial de justiça, tá? Efetuar avaliações, quando for o caso. E 5. Certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião de realização de ato de comunicação que ele couber. Então, artigo 154 fala das incumbências, né, do oficial de justiça. Então, ele faz pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências, né, presente de 2 testemunhas, certifica no mandado todo ocorrido. Aí ele executa as ordens do juiz a que estiver subordinado, ele em cartório para seu cumprimento, ele auxilia o juiz na manutenção da ordem, ele efetua avaliações, quando for o caso, tá? E ele certifica em mandado proposta de autocomposição apresentada na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. Parágrafo único. Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. Então, certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. Se ele se silenciar, a outra parte não quiser essa autocomposição, tá? Ele vai dizer que ele recusou, se ele não quiser, se ele não se manifestar. Tá? Artigo 155. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente quando, sem motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estiverem subordinados, e quando praticarem ato nulo, com dolo ou culpa, tá? Tanto faz-se com intenção ou sem intenção. Então, o escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça, eles vão ser responsáveis civil e regressivamente, ou seja, eles vão ter que também devolver se o dinheiro, alguma coisa, se causou algum dano, enfim, quando, sem nenhum motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados. Tá? Tem que cumprir no prazo. E quando praticarem ato nulo, com dolo ou culpa.